a, a xenofobia soviética, porque tudo era o capitalismo, tudo era o imperialismo que queria cercar. E toda a merda que acontecia na União Soviética, a culpa não era do governo. A culpa era dos kulaks. Ah, dos kulaks? Dos kulaks, dos camponeses ricos, dos contra-revolucionários, ou externa. Ou dos membros brancos, né, como eram chamados os opositores, né, o exército branco, que eram dos mencheviques. Dividir o próprio povo para poder... Dividir o próprio povo. Então a Ucrânia já foi sofrendo, porque a Ucrânia, quando a gente fala da Ucrânia, a gente fala da principal zona de produção de grãos, não só naquela época, quanto ainda hoje. Né? Ainda hoje a Ucrânia é o celeiro da Europa. Essa expressão é muito correta. Então, por isso que ela é tão desejada, né? Por isso que ela é tão desejada. Então a gente... E a localização dela também é muito estratégica. É muito estratégica. Tá lá na boca da Rússia, né? Isso aí, na boca da Rússia. Então, sabe, a União Soviética vai mantendo o controle sobre a Ucrânia até que chega Stalin, né? E aí? Até que chega Stalin, em 1928, começa o maldito Plano Quinquenal. Por que eu falo que é um plano maldito, né? O objetivo desse plano quinquenal era Como que ele chega ele chega ao poder manipulando o aparato político que Lenin havia deixado. Tá. Isso é interessante até destacar pra galera que Lenin, no seu testamento, ele não queria Stalin no poder, achava que Stalin tinha acumulado muito poder. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que Trotsky, por exemplo, que era um outro que os comunistas respeitavam também, não tinha habilidade política. Já Stalin tinha habilidade política, mas tinha acumulado poder demais. Já Trotsky era um excelente teórico marxista, mas, na visão de Lenin, ele não era um político hábil. Então, a professora Sheila Fitzpatrick, nesse livro Revolução Russa, ela diz que Lenin não queria ninguém no poder. Ele não nomeou ninguém no poder. Ele só disse que ninguém estava preparado. E aí ficou um vácuo... Mas o ponto é o seguinte... Lenin escreve esse testamento já afastado da vida política, porque ele tinha sofrido 2 ou 3 derrames, já estava assim, completamente convalescendo da doença mesmo, num estado catastrófico assim, de saúde, até mental mesmo. Então, Stalin não só manipulou para que o governo soviético visse essas correspondências de Lenin, quanto o próprio governo não entendia nada. Peraí, se foi Lenin que elevou Stalin ao maior status do Partido Comunista, que foi de secretário-geral. Como que agora ele está dizendo que Stalin não está preparado para assumir o cargo? Então também na mente dele, dos membros ali, como Kamenev, que foi braço direito de Stalin, por exemplo, Kaganovich, eles não entendiam como é que pode Stalin estar tão mal na fita com Lenin se Lenin colocou ele no poder e investiu ele com todos esses poderes. Então algo de errado não está certo, né? Então, sabe, essas manipulações todas levaram Stalin ao poder. Stalin, para o comitê, né, central e para os bolcheviques, ele era um líder mais preparado para lidar. Então ele chega ao poder, né? E aí, em 1928, então, Stalin entende, junto com o Politburo e o Comitê Central, que não era o momento mais de continuar com aquela NEP, com aquela nova política econômica. Porque quando Lenin institui essa nova política econômica, ele diz que ela teria um prazo de validade. Porque ela liberalizaria novamente o campo. Poderia voltar a ter capitalismo nesse sentido, um capitalismo controlado, um capitalismo socialista. Alguns prosperarem mais que os outros. Isso, então de certa forma assim, podia haver livre comércio? Podia, mas o Estado tinha que estar o tempo todo ali. Mas ainda assim era um socialismo de mercado, tipo China hoje, né, e tal. Então o governo controlava, mas aquilo era visto como uma traição por praticamente todo mundo. Porque nós somos o governo socialista, nós defendemos o governo socialista. Agora, depois da gente tomar o poder, nós estamos trazendo novamente o mercado para dentro do nosso país. Então foi difícil engolir para muitos bolcheviques essa ideia da nova política econômica. Mas foram engolindo, né? Foram engolindo. Mas Lenin deixou claro, olha, talvez tenha que durar 1 ano, ou 1 década, 2 décadas, talvez até mais. Então foi um legado ambíguo. Ele não disse quanto tempo deveria durar, olha, que dure 40 ou 50 anos. Obviamente ele nem podia saber isso. Como que ele saberia quanto tempo deveria durar isso? O fato era que a Rússia estava em frangalhos. E a única oportunidade que eles tinham era tentar deixar os camponeses em paz para eles continuarem no poder. Então chegou Stalin.
Stalin, junto com os outros, entenderam, não, tá, é um absurdo essa NEP. Ele teve resistência. O Bukharin foi um cara, por exemplo, que resistiu contra essa coletivização forçada que aconteceu depois. Mas ele acabou ganhando a maioria e o primeiro plano quinquenal aconteceu, que foi o quê? A industrialização da União Soviética tinha que acontecer. E pela NEP, o governo estava coletando muito pouco. Porque as taxas eram menores do que como estavam coletando antes. Então o que tinha que ser feito? Brutalizar novamente o campo. Requisições forçadas. Voltou tudo aquilo. Requisições forçadas. Isso já em 1928. A ideia, né, do primeiro plano quinquenal. Em 1929, o plano já estava pronto, aí começa a prática. Em outubro, houve um ataque, o que a professora Laine Viola chama da guerra contra o campesinato. Novamente repetindo. Aí agora Stalin é que lidera esse ataque contra o campesinato para não só tirar a propriedade privada que estava se espalhando no campo, organizar todos os camponeses, sejam ricos ou pobres, em fazendas coletivas, chamadas de kolkhozes, e tinham as públicas também, chamadas de sovkhozes, mas elas eram extremamente ineficientes. As kolkhozes eram mais eficientes. Mesmo assim, terrivelmente eficientes. Só para você entender o que era, de fato, a tragédia econômica que foi esse plano quinquenal. Então, não tinha mais conversa. Todos tinham que fazer parte desse sistema controlado diretamente pelo Estado. A produção, todo o excedente de grãos novamente... Muito bom, mano. Você viu? Minha mãe deixou aí, ó, o celular ligado aí, né? Deu uma leveza no ambiente agora, né? O susto que ela levou, você viu? Não Se fosse numa sala de aula, você ia chamar a atenção do aluno. Já jogava uns giz assim. Tudo bem, ninguém tá te ouvindo, você não tá longe do microfone, mãe. Ela fica falando aí. E aí então acontece essa loucura, né, do ataque no campo. E aí o que acontece? Os camponeses começam a resistir de novo. De novo. Eles resistem porque depois de um período de bonança, de um pouco mais de calma, e mesmo assim como a gente viu aqui na obra do professor Vladimir Brovkin, mesmo assim as taxas eram altíssimas, os camponeses ainda estavam insatisfeitos. Um detalhe interessante que eu esqueci de falar ainda nessa obra aqui do professor Vladimir. Houve uma eleição, uma espécie de eleição generalizada no campesinato por esse período de 1925, onde todos os comunistas que concorreram a essas eleições foram derrotados. Perdiam tudo. Perdiam todas, em todas as regiões onde as eleições aconteceram, e o Partido Bolchevique achou que não ia dar em nada, então deixou rolar. Mas em todas as eleições onde o Partido Comunista concorreu junto com os partidos camponeses, os tais dos partidos verdes, como eles chamavam na época, em todas os bolcheviques perderam. E aí eu te pergunto, os bolcheviques saíram do campo? Não. Claro que não. Simplesmente continuaram controlando o campo. Então, mais uma evidência, não só aquela Assembleia Constituinte lá de 1918, mas agora também nos anos 1920, aí, novas eleições mostrando a falta de apoio. Então, a força tinha que prevalecer de fato. E aí, então, com essas coletivizações, Stalin, em apenas 5 meses, de outubro de 1929 até fevereiro de 1930, Stalin consegue coletivizar 60% da população camponesa soviética. São 13 milhões de propriedades. Você imagina coletivizar 13 milhões de propriedades em 5 meses? Foi um ataque brutal, um assalto brutal. Isso nessa primeira onda, né, de coletivizações. Aí sabe o que aconteceu? Revoltas generalizadas. Os camponeses tentavam resistir. Alguns até queimavam os grãos. Queimavam os grãos, tentavam esconder os grãos. Aí sabe para quem que é a culpa quando começou a surgir a fome? Para esses camponeses que estavam tentando resistir. A culpa não é dessas coletivizações forçadas. A culpa é dos camponeses que estão resistindo. E não dos camponeses pobres. A culpa era dos camponeses ricos. De novo, o fantasma do kulak, do burguês, do campo, assombrando o que já não existia. Tem uma obra que eu acho que assim, é fundamental para a gente entender esse aspecto, que é The Years of Hunger, Os Anos da Fome, do professor Stephen Whitcroft. Eu usei muito no meu documentário sobre o Holodomor. Nessa fome, ele deixa claro que não havia nenhum sinal mais naquele período de qualquer burguesia do campo.
No máximo que havia ali era um ou outro camponês, ou alguns camponeses, que eram um pouco mais prósperos do que outros. Mas estava todo mundo na mesma miséria, estava todo mundo na mesma desgraça. Mas, novamente, era necessário ter um bode expiatório. E o bode expiatório que Lenin usou tantas vezes para aquela guerra dos combates em 1919, 18 em diante, Stalin usou novamente. Os kulaks estão conspirando, os capitalistas do campo estão conspirando, portanto, a gente tem que suprimir. Só que Stalin não estava esperando por uma coisa. Os membros do Exército Vermelho, os soldados do Exército Vermelho, tinham muitos e muitos familiares do campo. E aí os familiares do campo começaram a mandar mensagens e cartas para os seus filhos e maridos enfim, e tios e parentes do Exército Vermelho. Stalin está atacando a gente. Ele está roubando os nossos grãos. E aí Kaganovich ele menciona que começou a haver revoltas generalizadas no exército, dizendo que agora não eram mais os kulaks, agora era um sentimento kulak. Agora o cara já não era nem mais objetivamente um kulak, agora era sentimento kulak. Então você vê como que era um negócio elástico e impossível de ser determinado, né? E aí o que Stalin fez? Putz, deu merda. E agora? Agora a gente tem que aliviar isso aí. Não vai ter jeito. Aí ele faz um discurso em 1930 chamado Dizzy with Success, ou Inebriados com Sucesso. Stalin joga a culpa por esses excessos que estavam acontecendo no campo nos membros do partido pequenos. Nos capangas, vamos colocar assim, dos bolcheviques, né? Joga pra eles. Ó, a culpa é deles aí, gente, não tem nada a ver com isso não, tá? Eu falei desde o início que o nosso objetivo era fazer a coisa com calma, tinha que ser voluntário, né? Tinha que todo mundo entrar bonitinho aqui. Não pode ser a força. Claro que não. Essa era a propaganda stalinista. Só que todo mundo sabia, não só os membros que ficaram revoltados escrevendo carta. Pera aí, Stalin, mas essas eram ordens de vocês próprios, do próprio Politburo do Comitê Central. Então está errado, isso não é verdade. E de fato, a documentação primária da época, em 1928, em janeiro de 1928, Stalin envia um telegrama para Kaganovich, Medvedev, informando com todas as letras. Isso meses antes de começar o plano quinquenal. Sim. Nós precisamos fazer um ataque frontal contra o campo. Nós precisamos reforçar e usar força ainda mais intensa para a requisição de grãos. Porque o que aconteceu com Lenin lá, de ter dado errado, foi falta de força. Então agora nós precisamos usar a força. Isso em 1928. Aí em 1930, ele diz que a culpa não era dele. A culpa era de quem estava usando lá da força desnecessariamente. O que acontece com essas coletivizações? Fome generalizada de novo. Então, novamente, mais uma fome surge e o principal afetado do ponto de vista absoluto, de números absolutos, é a própria Ucrânia, né? A Ucrânia sofre nesse período de 1931 até 1933 de uma maneira abismal, assim, sabe? Só na Ucrânia cerca de 4 milhões morrem. Porra. E aí, novamente, os mesmos relatos que se repetiram lá na fome de 1918 até 1922 estavam se repetindo novamente. Relatórios diários, a mesma polícia secreta, política. 10 casos ou mais eram relatados todos os dias na região do Don, na Ucrânia, de que camponeses estavam praticando canibalismo. Meu Deus. E um caso típico, aí o professor Stephen Whitcroft diz, num caso típico, pais matavam filhos para se alimentar e alimentar seus outros filhos. Um outro caso relatado pelo GPU, um marido desesperado mata sua esposa para se alimentar. E detalhe, o que todos esses casos aí têm em comum? Cascas de árvores voltaram a ser comidas novamente, igual comiam antes. Tem até o filme daquele jornalista, o Gareth Jones, tem na Netflix, chamado A Sombra de Stalin, sim, que mostra ele próprio comendo. Ele estava lá na Ucrânia para reportar aquela tragédia, e ele próprio vê as crianças comendo e ele próprio come uma casca de árvore porque ele está morrendo de fome também. Cara. Então tudo isso começa a acontecer, né? Todas essas tragédias desumanas de novo devido a essas políticas de coletivizações. E aí, aproximadamente mais 6 milhões de pessoas morrem de fome. Então se a gente junta os cerca de 10 milhões, 10 anos antes, com 6 milhões nesse período,
a gente chega a 16 milhões de mortos na União Soviética, só, principalmente, ou diretamente causado pelas políticas comunistas. Então, assim, não há dúvidas de que a fome foi causada pelas políticas comunistas. Agora, dizer se foi o genocídio, esse é um ponto de debate entre os historiadores ainda. Porque o genocídio, do ponto de vista legal, ele precisa ter uma intenção clara. De matar tipo, como final. Isso, eu quero matar os ucranianos. Então, é isso que alguns historiadores não veem e discordam. Já outros historiadores veem através das ações claras, e o próprio inventor do termo genocídio, Rafael Lemkin, polonês, judeu, inclusive, que criou o termo depois do Holocausto, né? Você esteve lá na Polônia, ele é Sim. um cara fundamental, né? Ele concorda com a ideia de que o Holodomor foi um genocídio. Porque não só as instituições ucranianas foram diretamente atacadas, existem relatos de Stalin dizendo que nós vamos perder a Ucrânia, medidas mais duras precisam ser aplicadas à Ucrânia. Então esses autores entendem que as ações valem mais do que as palavras. Então existe um debate, né, de se foi ou não foi genocídio. Agora, o que não é debate, o que é consenso acadêmico, é que as políticas comunistas foram a causa principal de gerar a fome. Entendi. As políticas comunistas trágicas assim, né, e violentas. E é uma coisa apaixonada essa briga sobre Holodomor, se foi, se aconteceu, se não aconteceu. Existe uma... existe... Até hoje... Ainda na academia, por exemplo, eu vi vários... Por exemplo, esse professor Stephen Whitcroft, ele não concorda com o Holodomor. Se você vai para um outro especialista, aí um italiano também bem reconhecido nessa área dos estudos do Holodomor, o Andrea Graziosi, ele já acha que houve Holodomor. Então você tem O que significa? Morte por fome. Morte por fome. Exatamente. Então, você tem uma polarização mesmo na academia em relação a isso, sabe? Mas o que independente de ter sido genocídio ou não, eu disse isso no meu vídeo do Holodomor, é que um fato não muda. Que milhões morreram de fome de uma forma desumana devido a uma política assassina. E na Ucrânia, o que será que eles ensinam na... Na Ucrânia é considerado como Holodomor, como genocídio. Muitos países consideram como sendo genocídio. Canadá, alguns países da Europa, a União Europeia não considera. Então, sabe, a Ucrânia considera como sendo genocídio. Então você tem essa polarização sim acontecendo. E o pior de tudo, Stalin, pelo menos desde 1931, quando a fome estava começando ainda, porque a fome não começou imediatamente com as coletivizações. Os camponeses eles ainda foram trabalhando e ainda tinham os grãos lá. A fome começou em 1931. Existem relatos de Stalin desde 1931 reconhecendo isso na obra do professor Stephen Whitcroft. Ele diz, numa correspondência, ele diz para Kaganovich: estamos recebendo relatos de que a Ucrânia está em estado de miséria e de fome. Precisamos fazer alguma coisa, senão vamos perder a Ucrânia. Aí entra Perder a Ucrânia significa ter uma revolta.